dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste, também no nosso Instagram, @Jornal do Oeste, e no nosso canal do YouTube, Jornal do Oeste, tudo junto com o J, o D e o O maiúsculo. Um bom dia para todos vocês que estão começando a chegar aqui para essa conversa gostosa de sexta-feira de manhã, sexta-feira, dia 7 de agosto, uma sexta-feira que começou meio geladinha, mas ainda vai esquentar durante o dia. Mas aquele esquentar que é fresquinho, que dá para deixar o casaquinho, né? Hoje a gente vai conversar, então, uma conversa bem especial para explicar e tirar todas as dúvidas de quem estiver assistindo a gente a respeito de osteoporose. O que é osteoporose, quais são os cuidados e se existe algum tipo de prevenção para essa doença. A gente vai conversar, então, com o doutor Leonardo Schmidt. Um bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, Bruna. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui no Jornal do Oeste, né? Mesmo que online, né, à distância, falando um pouco aí, né, sobre uma das doenças mais importantes que a gente tem na nossa comunidade, apesar de ser uma doença um pouco, entre aspas, negligenciada, né, pelo fato de não causar tantos sintomas, assim, mas é uma doença muito importante de ser abordada e tratada, né? A gente sabe que a osteoporose é uma doença que normalmente, quando se fala o nome dela, quem a conhece acha que é doença de idoso. Mas vamos lá, vamos explicar o que é a osteoporose, né? Que fala, no popular, às vezes fala a doença do osso, né? Mas o que realmente é a osteoporose, doutor? Então, Bruno, como o próprio nome já diz, né? É uma doença que causa uma porosidade aumentada nos ossos, tá? Então, ocorre um comprometimento. O osso, ele não é uma estrutura rígida, né? Ele tem poros, é como se fosse uma esponjazinha, só que dura, né? E dentro dele existem poros, né? E essa doença faz com que esses poros fiquem aumentados, tá? Ou seja, o osso ele fica mais frágil. Você imagina pensar um queijo suíço, por exemplo, cheio de buraco, e esses buracos começam a ser aumentados, né? E então fica mais fácil você, né? Qualquer queda, qualquer batida, ou mesmo até espontaneamente, né? Nós temos fraturas muito comuns de encontrar, que são as fraturas vertebrais, né? As vértebras são como se fossem tijolinhos, assim, né? Na coluna, e com o passar do tempo, se aumentar essa porosidade, o próprio peso do corpo começa a achatar essas vértebras, né? Então, são fraturas que muitas vezes ocorrem mesmo sem ter quedas ou algum traumatismo, né? Então, essa porosidade aumenta, então o osso fica mais fraco, tá? E o sinal clínico, o sintoma e sinal clínico principal da osteoporose é a fratura, que nós não queremos que chegue a esse ponto. Por isso é importante as medidas de prevenção e tratamento antes que o paciente tenha algum tipo de fratura, seja vertebral ou alguma fratura óssea qualquer, relacionada a alguma queda, por exemplo. A gente sabe, Bruna, que essas fraturas, elas aumentam muito o risco de morbidade, que a gente fala, né? Do paciente ficar, às vezes, acamado, não conseguir se movimentar, e também de mortalidade. Tá? Tem um dado muito importante, por exemplo, de fratura de quadril, que existe uma associação de mortalidade alta ao longo dos anos que se seguem essa fratura, que chega até 20%, né? Que óbvio que essa mortalidade vai se decorrer de outras causas, né? O paciente vai ficar acamado, vai ter que fazer uma cirurgia, então a consequência dessa fratura pode causar mortalidade logo ali na frente. Então é muito importante que seja investigado e tratado, né, essa doença. A osteoporose antes que venha a fratura. Ela pode ser genética também? Se os meus pais, meus avós têm osteoporose, é um sinal de que eu possa ter também, que eu tenha que tomar um cuidado maior? Sem dúvida, né? Ela é multifatorial, que a gente fala. São vários fatores, né? Um fator muito importante, um fator de risco, né? Existem inúmeros fatores de risco para desenvolver a doença, mas um fator de risco é justamente o histórico familiar. Então, se o pai, a mãe tiveram osteoporose ou tiveram fraturas por osteoporose, né, fraturas que a gente chama de fraturas por fragilidade, que é aquela fratura banal, né, que a pessoa escorrega e cai, já quebra, né, ou vai apoiar a mão, cai com a mão espalmada, quebra o punho, ou cai para trás, ou cai para o lado e fratura o quadril, né. Então, é muito importante esse fator familiar, né, da ocorrência da doença, ou mesmo de fraturas, que isso aumenta o risco da pessoa desenvolver a doença. E é um fator nutricional. Às vezes o meu pai e minha mãe não têm a doença, mas pode ser um fator nutricional?
Sim, outro fator de risco é baixa ingesta de cálcio, né? Então, a pessoa que não consegue, não ingere cálcio adequadamente, né? A gente encontra cálcio nos alimentos, principalmente em leite e derivados, mas hoje em dia muita gente tem intolerância à lactose, né? Não consegue ingerir esses produtos, né? A gente tem também aquelas verduras mais escuras, né? Tipo brócolis, espinafre, tem bastante cálcio. Nos alimentos em geral também tem, a maioria deles tem uma quantidade assim menor de cálcio. Então, a ingesta baixa de cálcio também é um dos fatores de risco, né? Além de algumas doenças, né? Algumas doenças crônicas também, Bruna, que podem afetar a pessoa, por exemplo, pessoas que têm doenças no intestino, que absorvem mal alimentos, doenças inflamatórias intestinais, as próprias doenças reumatológicas que fazem inflamação, né? Como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, todas essas doenças são doenças que fazem uma inflamação sistêmica, isso também é um fator de risco para desenvolver a osteoporose até mais precocemente, né? Vamos dar uns bons dias aqui. O José e a Alessandra estão dando bom dia para a gente. O Daniel colocou bom dia. Esse médico é realmente muito bom, parabéns. E a Vera Dami está dando bom dia aqui para nós também. Um bom dia a todos que estão assistindo aqui a gente nesta conversa hoje pela manhã com o Dr. Leonardo. A osteoporose não dá só em idoso, então, né? Você pode ser jovem e começar a apresentar os sintomas. Exatamente, né? A gente do ponto de vista de terminologia, né? Dá esse nome, né? A gente costuma dar esse nome quando a pessoa está acima dos 50 anos, né? Mas muitas pessoas podem ter daí a gente chama, né? Tem um nome técnico, a gente fala de baixa massa óssea, né? Associada com a idade, né? Isso pode acontecer já mais precocemente, né? Principalmente se a pessoa tem algum fator de risco, como esses, né? Alguma dessas doenças, como eu citei, né? As doenças reumáticas, as doenças inflamatórias intestinais, a maioria dessas doenças crônicas que fazem processo inflamatório, o próprio diabetes é uma doença comum aí que também pode estar associado com perda de massa óssea, tá? E até mesmo alguns medicamentos que a gente utiliza, por exemplo, os glicocorticoides ou corticoides, né? Que são usados tanto na minha especialidade, na reumatologia, a gente acaba precisando utilizar bastante esses medicamentos para controle, principalmente no início dessas doenças, como a artrite reumatoide, por exemplo. Mas é usado em outras especialidades também, né, como a neurologia, a pneumologia, né, a gastroenterologia, enfim, para tratar essas doenças inflamatórias. O corticoide é um dos grandes fatores de risco, né, principalmente se for usar muito tempo, por dose um pouco mais alta, ele acaba também contribuindo para baixar essa massa óssea do paciente. Né? Tem outros remédios, até mesmo aqueles anticonvulsivantes, né, usados na neurologia, medicamentos anticoagulantes também fazem baixar a massa óssea, independente da idade que o paciente esteja usando eles. Óbvio que... É importante, então, que o paciente que faz uso dessa medicação faça também um acompanhamento de prevenção da osteoporose. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. E também os doentes crônicos, né? Porque é muito comum a gente ver pacientes aí com baixa massa óssea, já com 30, 40 anos, já ter uma redução dessa massa óssea, né? Obviamente que a doença é mais prevalente quanto mais passa a idade, né? Acima dos 50, 60 anos, quanto vai passando a idade, né? Vai aumentando a idade, o risco realmente vai aumentando, né? Sobretudo para aquelas pessoas que já têm algum fator de risco ou já têm um histórico familiar, né? Isso aumenta bastante. Né? E existe, por exemplo, um paciente, né, que não tenho nenhum sintoma, mas quero fazer um acompanhamento ósseo para prevenção mesmo. Isso é possível? Sim, sim, sem dúvida. Então, a gente faz o monitoramento, a pessoa, lógico, avalia a parte clínica dela, se ela tem realmente algum fator de risco, história familiar, né? Importante lembrar também, Bruno, que um dos fatores de risco é o sedentarismo, né? As pessoas que não fazem prática de atividade física, né? Pessoas que fumam, né? O etilismo, né? Bebida de álcool, o cigarro, são grandes vilões aí, né? E o sedentarismo também são grandes vilões para contribuir para a perda de massa óssea, muitas vezes antes até da pessoa chegar aos 50, 60 anos de idade, né? Então, isso também são fatores aí que contribui até para a prevenção, se você tem uma vida saudável, alimentação adequada, pratica exercícios físicos adequadamente, né? Então, isso deve ser avaliado, né?
E em alguns casos, então, que a gente vê que existem esses fatores de risco, existe um exame que a gente faz, que é a densitometria óssea, né? Esse é um exame que a gente chama de padrão ouro, né? Para detectar se o paciente tem uma redução dessa massa óssea. Já muitas vezes numa idade ali antes dos 50 anos pode acontecer. Tá? Ó, nós temos mais elogios para o senhor aqui. Um bom dia, excelente explicação, doutor Leonardo. Super indico esse médico, da Vanessa Rotava, que ela colocou aqui. O pessoal dando bom dia aqui, ó, a Derli também dando um bom dia para mim, para todo mundo que está aqui assistindo. Existe aí, então, um mito, né? Às vezes a gente escuta muito, e acho que vai ser uma das ênfases que o Márcio Pimentel vai dar hoje à noite, na conversa com o senhor também, na live do Bem do Rotary. As mulheres têm uma tendência a ir mais ao médico. Os homens têm mais medo. E o senhor falando ali que cigarro, sedentarismo e bebidas alcoólicas podem ser, sim, fatores que facilitam a pessoa a ter osteoporose ou qualquer outro tipo de doença, né? A ciência, ela já está mostrando e comprovando que as pessoas têm mesmo que mudar esses hábitos, elas têm que mesmo tentar evitar entrar nesse tipo de vício, assim, né? Porque o sedentarismo acaba virando um vício também, as pessoas não conseguem dar o passo, ou vão na academia 2 dias, ou vão caminhar 2 dias e não conseguem dar uma sequência. São 3 fatores importantes que há também uma forma do jovem hoje tentar evitar Existe alguma forma de tentar conscientizar esse jovem para nem entrar nesse tipo de ciclo vicioso? Sim, sem dúvida, isso é muito importante, né? Já desde cedo, já criar um hábito, né? Tudo são hábitos, né? Então, tem que ser criado um hábito de se praticar atividade física regularmente, né? Na questão da osteoporose, a gente fala muito no chamado pico de massa óssea, né? Esse pico de massa óssea também é importante, que a gente adquire isso na idade jovem, né? Em torno de 20, 25 anos, a gente forma o nosso pico de massa óssea, tá? Esse pico seria o ponto máximo de massa óssea que o indivíduo vai ter durante a vida, né? Esse pico ele vai ser mantido ali até os 40, 45 anos, desde que o paciente, obviamente, não tenha nenhuma doença crônica, né? Esses fatores de risco que a gente comentou. Então, ele vai ficar mais ou menos estável aos 40, 45 anos, dali ele começa a ter uma queda gradual. Então, quanto mais baixo esse pico de massa óssea, pior lá na frente. Entendeu, Bruno? Então, se o paciente ou a paciente tiver um pico de massa óssea não muito bom, quando tiver uns 45, 50 anos, ela pode já apresentar uma redução mais importante dessa massa e as consequências disso, né, aumentar o risco de fraturas. Então, é importante a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, né, já desde cedo, hoje em dia fala-se desde a infância, na verdade, né, desde a infância, adolescência, já alimentação saudável, atividade física, para justamente ajudar a formação desse pico de massa óssea adequado, tá? Para lá na frente a pessoa não ter problemas. É, né? Uma coisa que não se presta muita atenção, né? Porque o jovem está aqui e tal, mas hoje em dia se fala muito isso, de tentar produzir esse pico, quanto mais alto, melhor a massa óssea do jovem, melhor lá na frente. Né? E você comentou antes que um dos principais sintomas são as fraturas fáceis, né? As fraturas, assim, simples, que talvez não aconteceria nada grave e acontece. Existe algum outro sintoma, como dor, não sei, algum outro sintoma que não seja esse, que a pessoa pode acender um alerta e ter que marcar uma consulta? A doença ela é silenciosa, né? A não ser que tenha alguma fratura. Uma das fraturas mais comuns que a gente vê é aquelas fraturas das vértebras, né, da coluna. Ali sim a pessoa pode apresentar dor, né, dor nas costas, principalmente na região torácica e lombar, né, nessa transição, né, que fica mais ou menos no meio das costas ali, né, nas primeiras vértebras lombares e as últimas torácicas, né, são os locais onde mais ocorrem essas fraturas por fragilidade das vértebras, né. E já é um sinal de osteoporose isso, Bruno. Então, se a pessoa tem uma fratura por fragilidade, a gente já pode dar um diagnóstico clínico de osteoporose, que é uma fratura que não deveria estar acontecendo, né? E dali também, além do diagnóstico clínico, a gente realiza o exame de densitometria óssea, que é o exame que a gente realmente consegue aferir, consegue medir quanto de massa óssea que esse paciente tem, né? E também pode ser feito o diagnóstico de acordo com alguns números que a gente tem nesse exame. Então, a gente sempre quer diagnosticar antes
né, que o paciente tem algum tipo de fratura por fragilidade. Por isso a importância de fazer já um acompanhamento prévio, já tentar detectar antes de chegar a esse nível da osteoporose, porque é melhor tratar precocemente, né? Antes tratar essa doença é muito melhor para evitar que ocorram essas fraturas por fragilidade, né? A gente tem mais bom dia aqui, e a Elizabeth Drummond da Silva colocou bom dia, ótima pauta sobre osteopenia e tendite nos ombros. Poderia falar algo também? Tem algo relacionado, doutor? A osteopenia, então, é aquela fase que é uma fase intermediária, né? Fica entre a normalidade e a osteoporose propriamente dita. Existe um meio termo aí que a gente chama de osteopenia ou baixa massa óssea, tá? Uhum. Isso a gente dá esse diagnóstico pela densitometria óssea, né? Existem alguns números ali padronizados, né? Então, quando está nessa faixa intermediária, né? É como se fosse um sinal de alerta. E muitos pacientes com osteopenia já merecem ser tratados também, principalmente se o paciente tem algum fator de risco, né? Como uma artrite reumatoide, se ele usa corticoide, né? Ou se ele está com osteopenia já quase entrando na osteoporose, né? Então, ele tem o risco de ter uma fratura praticamente igual a um paciente que tem a osteoporose propriamente dita, né? Então, muitos casos de osteopenia devem ser já tratados e todos devem ser acompanhados também regularmente, né? Realizando as consultas, né? Os exames de laboratório também são importantes para a aferição de cálcio, vitamina D, causas secundárias de osteoporose também. Isso a gente sempre faz, né? Uma triagem do paciente para ver se ele não tem nenhuma causa secundária, né? Que envolve algumas doenças, como a gente falou, né? Baixa ingesta de cálcio, enfim, medicamentos, tudo isso é abordado na consulta, né? Isso é importante para descartar. E a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com osteoporose, não precisa ficar desesperado, né? Tem tratamento para a doença. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Exatamente, tem tratamento, né? É uma doença crônica, deve ser encarada como uma doença crônica, como a diabetes, a hipertensão, enfim. Então, tem que ser acompanhado, você não pode abandonar o tratamento, né? Justamente por causa, né, desses fatores que a gente falou, do risco de fraturas, né? E também, quando se tem essa fratura, o risco de mortalidade também aumenta por outras doenças que vêm na sequência, né? Então, apesar de ser uma doença benigna, entre aspas, né? Que não traz tantos sintomas assim, ela deve ser encarada aí como uma doença crônica, né? E o paciente tem que fazer esse acompanhamento. E nós conseguimos, com os tratamentos que a gente tem hoje, inclusive melhorar a massa óssea. Tem pacientes que passam, por exemplo, do nível da osteoporose para a osteopenia, né, no resultado do exame, né? Então, a gente consegue aumentar ganho, produzir ganho de massa óssea desses pacientes, né? A ponto de que até alguns dos pacientes podem até ficar, por alguns momentos, por algum período, sem alguns medicamentos, mas deve sempre ser acompanhado. Que melhora da massa óssea, né? O acompanhamento sempre deve ser feito constante, porque é uma doença crônica, né? Olha só, o Márcio Pimentel aqui, bom dia, doutor Leonardo é um ótimo médico e músico. Pois é, o doutor Leonardo, ele tem esse dote aí também, né, doutor? Eu assisti o senhor no ano passado no Doctors in Concert, e é um relax aí teu. Exatamente, né? Um hobby que a gente traz desde criança, na verdade, praticamente, né? E a gente gosta, né, sempre de estar praticando aí o violão e também a questão da voz, né? A música realmente é um dos hobbies que a gente tem, né? E que é bem bom, né? Que é bem bom ter um escape. Sim, sem dúvida. Ainda mais esses períodos aí que a gente está, né, de pandemia, tudo que envolve, né, uma mudança na nossa rotina, né? Sem dúvida ter um hobby também é uma prática importante para a gente manter a saúde mental também em dia, né? Isso aí também é fundamental, né? E hoje a gente vai estar conversando com o Márcio à noite, né? Falando um pouco sobre a prevenção, né? Enfim, das doenças nos homens, né? E a osteoporose, falando de osteoporose, né? Os homens negligenciam muito isso, né? Obviamente que é muito mais comum na mulher, por causa também da questão do fator hormonal, né? A mulher, quando entra na menopausa, ela aumenta o risco de perder massa óssea, mas os homens também, a gente vê diariamente homens aqui que nunca fizeram exame, que não procuram, né? E não é raro a gente encontrar já osteoporose em homens
já em torno de 50 anos ali, principalmente aqueles que têm fatores de risco, né, o sedentarismo, tabagistas, né, enfim, é importante. E falando em prevenção, a Vanessa colocou o exame de densitometria tem que ser feito quantas vezes ao ano? Então, normalmente, a gente, quando está acompanhando o paciente, a gente faz uma vez por ano esse exame, né? Existem algumas indicações de se fazer até a cada 6 meses no primeiro ano, principalmente para quem usa corticoide, né? A gente faz até mais em doses mais altas, tá? Mas habitualmente é uma vez por ano que a gente faz esse exame. E existe um outro exame que a gente complementa, né, muitas das vezes, que é um complemento chamado VFA, que é um exame para ver se o paciente tem fraturas vertebrais, que também é feito pelo mesmo equipamento de densitometria, né? É o perfil da coluna para ver se existem essas fraturas. Muitas vezes o paciente tem osteopenia, por exemplo, e já tem fratura vertebral. Tá? Então, também é um complemento que a gente faz no exame de densitometria. Mas, habitualmente, uma vez por ano, para esses pacientes que estão em tratamento. Tá? E para fechar, assim, as nossas dúvidas, o paciente que já tem um diagnóstico, tanto por ter um outro tipo de doença e tomar essas medicações específicas que o senhor falou, quanto única e exclusivamente ser só osteoporose mesmo, ele deve tomar um cuidado redobrado agora nessa época do Covid-19? Sim, o que a gente vê, Bruno, agora é que muitos pacientes pararam de fazer atividade física, né? Ficaram mais confinados em casa e isso é um fator que aumenta o risco, né? Realmente, além de perder massa óssea, também pode perder massa muscular, né? E existe um outro termo, né, que é parecido com a osteopenia, que a gente chama de sarcopenia, que também é um fator de risco, né? O paciente quando perde músculo, né? A gente chama de sarcopenia quando perde musculatura, né? O músculo fica substituído às vezes por gordura, né? Na parte interna do músculo, né? E isso vai acontecendo também com o passar dos anos, vai perdendo musculatura e também é um fator de risco às vezes para queda, né? O paciente tem uma fraqueza mais acentuada, perde equilíbrio, né? Então eu observei isso mesmo aqui nos nossos pacientes, que muitos diminuíram a prática de atividade física, né? E não deve se parar essa atividade, deve ser mantida, né? Sai com a máscara, tudo, né? Vai fazer a sua atividade física, mantendo o distanciamento, mantendo os cuidados, mas não deve parar, né, de fazer, porque isso realmente pode repercutir lá para frente, né? Uma perda de massa óssea, perda de massa muscular, né? E todas as consequências que vêm a partir dali, né? Então, a gente deixa o recado aí, né, pessoal? Vamos tomar cuidado aí também dos ossos, não é só das coisas que a gente sente, né? Como o doutor falou, é uma doença silenciosa, então não é só das coisas que nós sentimos, mas também das coisas que a gente pode prevenir sentir. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente agradece imensamente. Vou acompanhar a conversa hoje à noite também, porque muito me interessa saber o que a gente pode fazer para não ficar doente. Exatamente. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição, né, sempre de vocês para esclarecer qualquer dúvida e para estar conversando sobre as nossas doenças aí. Então, tá. Muitíssimo obrigada mesmo, doutor. Até uma próxima conversa, então. Obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente conversou então com o doutor Leonardo, ele falou um pouquinho aí sobre a osteoporose, e é um pouquinho mesmo. Se você tiver dúvida, marque uma consulta, vai até o consultório, faça os exames necessários. É uma forma de prevenir qualquer tipo de outra situação, porque depois que já está num grau maior, mesmo com medicação evoluída e tudo mais, a gente sabe que às vezes fica mais difícil aí, você pode sim tomar conta da sua vida. Bom, a previsão do tempo desse fim de semana é que o fim de semana vai ser ensolarado, assim como o dia de hoje, com ventinhos mais fresquinhos e as mínimas variando aí entre 13 e 14 graus aqui na região oeste e as máximas entre 28 e 29 graus, tá? A gente também deixa aí para você participar do sorteio de Dia dos Pais, que vai ser hoje às 17 horas, mas para você poder concorrer ao sorteio, vai lá no nosso Instagram, tem o post lá do Dia dos Pais, você coloca 2 amigos em cada comentário, curte as páginas que estão participando
que a gente tem um bolo delicioso da Lídia, tem um bolo delicioso da Gisele Carolo, tem 2 copos da felicidade da Keila Bueno, tem também um par de suplás de corações para você fazer uma mesa bonita aí para o seu papai da Entre Laços Arte Crochê, e também um vale compras da K1 Modas, tá? Então você não pode perder. Vai lá, tá no Instagram, no feed do nosso Instagram, você curte, participa. E às 17 horas o Márcio vai trazer quem é o vencedor desses 6 prêmios aí do sorteio de Dia dos Pais aqui do Jornal do Oeste. Para você, papai, um feliz Dia dos Pais, que o teu dia seja incrível. Lembrando, infelizmente, que a gente ainda está num momento de pandemia e não pode acontecer aglomeração, tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui. Você acompanha o Jornal do Oeste no Instagram, @Jornal do Oeste, e também no jornaldoeste.com.br. A qualquer momento a gente entra aqui ao vivo. Também as informações atualizadas no jornaldoeste.com.br, e a gente vai ficando por aqui. Márcio Pimentel às 17 horas com o Fim de Tarde com o Editor e as notícias atualizadas do Boletim Coronavírus aqui de Toledo, e também mais tarde a Live do Bem do Rotary Clube Centenário, para você poder acompanhar. Inclusive o doutor Leonardo vai estar na Live do Bem dessa noite aí, falando a respeito das prevenções que os papais devem ter, né? Um bom dia a todos vocês, um ótimo fim de semana, e lembre-se, se precisar sair de casa, use máscara, higienize as mãos e tome todos os cuidados necessários, tá bom? Um beijão, pessoal, até mais, tchau, tchau.